Já ouviu falar em HPV? É a infecção sexualmente transmissível mais comum, mas continua a ser motivo de muitas dúvidas e receios. Neste episódio do Top of Mind vamos perceber o que é o HPV, que mitos continuam a alimentar o estigma, quais são as ferramentas de prevenção e rastreio e onde é que está Portugal neste caminho. Para isso tenho comigo a ginecologista Irina Ramilo. Olá, Irina. Olá. Com quem tenho uma relação muito próxima, porque na verdade até foi a minha obstetra, portanto há aqui já sou muito fã, e hoje para falar deste tema que eu acho que é tão importante, não é, que é o HPV, porque tem aqui ainda algum estigma. Mas antes disso, queria fazer aqui uma ronda rápida de perguntas. Vamos pôr este tema à prova, respostas rápidas, sem tempo para pensar muito, pode ser? Ok, bora. É possível ter HPV durante muitos anos sem se saber? Claro, é preciso fazer o rastreio. Se nós não fizermos o exame, não sabemos se temos. E só pessoas com muitos parceiros é que têm HPV? Não, basta um. Tenho HPV, vou ter para sempre? Provavelmente sim, mas a nossa imunidade tende a negativá-lo e, portanto, não ter repercussão para nós. Não tendo sintomas, podemos assumir que não há HPV? Não, porque a maioria do HPV é assintomático. O HPV afeta apenas o colo do útero? Não, pode afetar outras zonas, nomeadamente vagina, vulva, pénis, orofaringe. Depois de um teste negativo, posso esquecer e não pensar mais sobre o assunto? Não, devemos manter o rastreio até porque pode haver positivação outra vez do HPV. E com diagnóstico positivo, tenho de dizer ao parceiro ou parceira que tem HPV? Em termos éticos, sim, que isso traz alguma repercussão para a parte masculina, pode não ter. O HPV é uma infecção rara? Não, não é raro. Provavelmente quem tem uma atividade sexual vai ter HPV na vida. E é sinónimo de cancro? Não, quer dizer, é muito mais comum, 80% de nós podemos ter, mas raríssimos terão cancro do colo do útero. Achas que falar sobre HPV ainda é tabu? Não tenho dúvidas. Então, Irina, obrigada por estares aqui para falarmos deste tema e se calhar vamos começar pela base, não é? Que é, o que é isto do HPV que vamos falando tantas vezes, mas que ainda gera tantas dúvidas? O HPV é o vírus do papiloma humano. São cerca de mais de 200 tipos de vírus, é assim como se fosse uma marca e temos vários modelos. Tal e qual como, por exemplo, uma aplicação do telemóvel, há uns que são úteis, outros que não servem para nada e outros que nós temos que ter em atenção. Portanto, o HPV, destes 200 tipos de vírus, há uns que são de baixo risco e, portanto, têm associados patologia benigna ou a questão dos condilomas, que são umas lesõezinhas e, portanto, não têm grande repercussão. Que é diferente depois quando tens o alto risco, que normalmente é o que em termos de rastreio é detectado, nomeadamente o 16, o 18 e os outros, e esse sim tem potencial oncogénico e pode eventualmente levar a patologias, a lesões pré-cancerosas ou até cancro, não é? Mas na verdade esta é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, eu acho que nós pensamos, quando pensamos nas infecções sexualmente transmissíveis, pensamos muito nas clamídias, nas sífilis, tantas outras coisas, mas esta é talvez, aliás, esta é a mais frequente, não é? Sim. Como é que se transmite este vírus? Porque é que, ou seja, sexualmente, mas o que é importante saber sobre a sua transmissão? Quer dizer, ele transmite-se, como é tão comum, eu diria que é quase como se fosse uma pandemia, não é? E, portanto, a probabilidade de nós termos HPV na nossa vida sexual é provavelmente vamos ter. Sim, só não vamos ter se eventualmente não iniciarmos a vida sexual. Portanto, 80% de nós terão o HPV, é transmitido sexualmente. É verdade que o preservativo não traz uma proteção completa, portanto, em cerca de 40% pode haver, porque a transmissão é para pele, mucosas, e, portanto, o preservativo não tem toda a área protegida. Não é preciso haver sexo penetrativo, isso é importante, porque às vezes há esta ideia, não é, de que, mas eu usei preservativo, mas primeiro o sexo é muito mais só do que a parte penetrativa, e o contacto mucosa, ou seja, o sexo oral ou o contacto íntimo pode fazer com que haja transmissão, talvez por isso seja tão frequente e tão transmitido. E tem. Como é uma doença sexualmente transmissível, depois tem esta conotação um bocadinho negativa. E eu digo sempre que é para olharmos como se formos um herpes, que é mais fácil para as pessoas perceberem. O herpes, nós podemos ter um herpes labial e não é por isso que não damos beijinhos e não nos cumprimentamos. Claro. Portanto, em relação ao HPV, sabemos que provavelmente vamos ter e é essa a abordagem que devemos ter, não vamos deixar de alterar a nossa vida sexual pela possibilidade de o virmos a ter. Na verdade tem mesmo muitas semelhanças, porque também há isto da pessoa, provavelmente quase toda a população já contactou com herpes e nem todas manifestam lesões ou alterações, não é? Dá sintomas, há alguma coisa, se calhar, para quem nos ouve e está aqui a pensar, mas será que eu tenho, será que não tenho? Há algum sintoma típico? A maioria, portanto, este é um vírus que não é só feminino, eu digo sempre que é o vírus do papiloma humano e não o vírus do papiloma feminino, não é? Portanto,
provavelmente teremos todos, e a maioria das vezes é assintomático. O cancro do colo do útero é aquele que mais mortalidade pode levar e, portanto, muito mais frequente, e a maioria das vezes é assintomático, ou seja, quando ele traz sintomas, nomeadamente sangramento vaginal, ou dor, ou algum tipo de cheiro ou o que seja, já estamos numa fase muito avançada. Daí ser tão importante o rastreio, não é? Que, como é que se faz? Ou seja, como é que uma pessoa pode saber se tem ou não HPV e como é que se faz este rastreio? Que lá está, precisamente por ser uma infecção que não dá sintomas e que é tão comum e que sabemos que, apesar de raro, pode dar alguma lesão que nós não gostamos muito. Como é que se faz o rastreio e o que é importante? Pronto, em Portugal nós temos os cuidados de saúde primários, como tu sabes, a fazer o rastreio entre os 30 e os 69 anos, e é a partir de fazermos uma pesquisa de HPV, que antigamente nós fazíamos nos cuidados de saúde primária, faziam as citologias em lâmina, e felizmente houve esta evolução e nós hoje em dia fazemos a pesquisa de HPV em meio líquido, como se fosse um Papa Nicolau. Exatamente. Portanto, aliás, é mais fácil, não é? O Papa Nicolau ainda vem do nome da coloração que se usava, não é? Claro. Mas é isto de estarmos a colher uma amostra do colo do útero, que é assim a entrada no útero, não é? Ali depois do canal vaginal, e depois nessa amostra vamos ver, ok, há vírus ou não há vírus, não é? Isso, e vamos detectar os vírus de alto risco, e não precisamos de fazer perceber todos os tipos de vírus, porque os tipos de baixo risco não vão provocar provavelmente doença. Portanto, vamos fazer a pesquisa é com uma colheita, como um espéculo, com uma escovinha, sai um bocadinho de células, não é doloroso, apesar da introdução do espéculo pode ser mais incomodativa, e depois com a pesquisa no meio líquido detecta-se se há ou não HPV. Isto é uma coisa que tanto se pode fazer numa consulta de ginecologia como se pode fazer no médico de família. A maioria dos médicos de família fazem as citologias e depois é um exame bastante rápido e que de facto é importante. Mas depois chega agora sim, realmente aquilo que é tabu, não é? Que é, ok, vem um HPV positivo. Verdade. E instala-se o pânico, não é? E a pessoa fica ali quase, eu acho também por desinformação, fica um bocadinho em pânico e a achar, pronto, tenho cancro, tenho alguma coisa, quando não é nada bem assim, não é? Sim. O que é isto? Tenho eu um acho HPV que é positivo e agora? É um estigma social muito grande. A maioria das mulheres acaba por pensar assim, ou fui traída, ou o que é que aconteceu aqui, ou foi múltiplos parceiros que tive, foi que parceiro é que foi, não é? Começa logo a fazer... Sim, e depois chega aquela de tenho HPV, o HPV eu sei que dá cancro do colo do útero, eu vou ter cancro. Isto é quase uma morte anunciada. E que é muito longe disso, porque e verdadeiramente nós podemos ter um contacto com o HPV, que é só um contacto, e que a maioria de nós, o nosso sistema imune negativa esse HPV e resolve e fica resolução espontânea. Quase como se fosse uma gripe ou uma constipação. Isso, eu acho que é mais comum, é igual de comum como ter uma constipação, só que este tem um marketing pior do que é o caso de uma constipação. Podemos fazer essa comparação. Claro que de algumas constipações aquilo depois pode dar uma pneumonia e fazer mas é raríssimo, não é? Não entramos em pânico com uma constipação. Claro. Aqui também é isto, na maioria das infecções e na maioria das vezes quando há um HPV, o corpo vai resolver aquele HPV, não é? Sim, o problema é se ele persiste. Exatamente. Portanto, se ele persiste, infecção crónica, temos uma infecção, uma persistência de um HPV e que pode eventualmente fazer lesão, mas mesmo a maioria das lesões são tratáveis antes de chegar a um cancro do colo do útero, ou seja, nós temos 80% das mulheres que podem ter contacto com o HPV e só 1 a 2% é que podem ter um cancro do colo, ou seja, e isto é uma evolução de 10 a 20 anos, portanto nós enquanto ginecologistas temos muitas fases que podemos travar esta evolução. Sim, daí ser importante este rastreio, porque quanto mais cedo nós também, ou seja, se nós sabemos que há este HPV, eu até costumo explicar que é um bocadinho como é um fator de risco, não é? E portanto é como eu saber que a pessoa fuma ou que a pessoa... se bem que aqui é isto, até não é bem, essa comparação em termos de risco não é bem, mas no fundo eu sei que há um fator de risco. A única coisa que isto quer dizer é, vamos vigiar para garantir que o corpo dá cabo desta infecção, mas não é nenhuma sentença, nem é nenhum diagnóstico de cancro, não é? Isso é importante. É verdade. Depois também há esta dúvida de, ok, agora tenho HPV, o que é que eu vou fazer? Tenho de ir dizer às pessoas com quem estive? Qual é a tua opinião sobre isto? Pronto, isto não, o HPV diz que nós temos, não diz a que tempo é que tivemos, ou seja, pode ter sido uma infecção há muitos anos atrás e portanto nós dá aquela alteração que estávamos a falar em termos de casal, não é? Até que ponto eu devo dizer ao meu parceiro que tem HPV, até que ponto a literacia para a saúde nas mulheres que sabem que o HPV é mais falado entre as mulheres, e então no mundo dos homens, até que ponto isto é recebido como uma boa notícia e não como uma sentença, não é? Claro.
E é esta questão de ética, não é? Em questão de confiança, deve-se dizer ao parceiro, até para ele tomar alguns cuidados, saber se eventualmente lhe aparece alguma lesão, mas realmente no homem não há como fazer um rastreio. É aquela coisa que eu digo sempre, que é como se fosse um boneco do voodoo. Portanto, nós não podemos começar num boneco no voodoo a ver onde é que há a lesão do homem. Portanto, não há efetivamente uma maneira de fazer o rastreio no homem, a não ser o caso da orofaringe, mas fora isso, não podemos fazer tipo boneco de voodoo. Portanto, só se surgirem lesões é que se faz os testes e se consegue perceber. As lesões que às vezes são estas tipo verrugas, os seios condilomas. E a questão do cancro de peniano é muito raro. Sim. Portanto, só nessa... Sim, hoje em dia, à medida que vamos sendo mais vacinados, eu acho também, mas já iremos falar sobre isso. Mas na verdade, depois, portanto, há sabemos que temos o vírus, não é? Quais é que são os passos a seguir? O que é que acontece assim, resumidamente? Porque sabemos que temos o vírus, temos de ir ver se há lesões ou não é? Claro, a maioria das vezes, depende também do tipo de vírus, mas a maioria das vezes faz-se uma colposcopia. O que é uma colposcopia? É um exame com microscópio em que se vê se efetivamente este HPV provoca lesões ou não. Claro que depois de um HPV nós devemos fazer uma citologia, o Papa Nicolau reflexo, se eventualmente há lesões ou não. Para perceber, aí é no fundo, ok, está aqui o vírus, como é que estão as células do colo do útero, não é? Isso. E depois, como é que essas células estão do colo do útero e como é que vão evoluir? Se eventualmente há necessidade ou não de intervir. Mas isto só se deve fazer HPV a partir dos 30 anos. Porquê? Antes dos 30 anos é quando se inicia a vida sexual e é muito frequente. E a probabilidade de nós detectarmos um HPV numa mulher jovem, de sermos demasiado interventivos e de não darmos tempo àquela infecção que é transitória de resolver sozinha é imensa e portanto podemos estar a fazer mais mal do que bem. E por isso é que normalmente antes dos 30 anos às vezes o que se faz é só olhar para as células em si, ou seja, não pesquisamos o vírus. Isso, e fazemos só o Papa Nicolau e a citologia. Exatamente, porquê? E isto é uma coisa que realmente é importante explicar, porque às vezes é isso, nós vamos pesquisar o vírus, ele vem positivo, a pessoa fica ansiosa, fica a pensar e na verdade na maioria das vezes aquilo vai desaparecer, não é? E voltando aqui um bocadinho à questão de contar, se cá também é um bocadinho como isto é, herpes, nós não vamos, estamos com alguém e não estamos a dizer, olha, só para saber se eu já tive herpes labial, não é? Isso, não se diz, não é? Sim. Portanto, eu acho que é uma escolha também individual, mas saber que é isso, que a probabilidade é muita de eventualmente haver um contacto com alguém que tem HPV e está tudo bem, não é? E havendo uma lesão é isso, também é importante perceber que o tratamento é uma coisa localizada e às vezes conseguimos tirar a lesão e também acaba por aí, ou seja, volta ao rastreio. E temos que manter alguma vigilância, mas pode ficar tratada só numa biópsia ou numa excisão mais alargada e não chegar de todo a um cancro do colo do útero. Mas é importante porque realmente só uma minoria dos casos, não é? Nós às vezes fazemos esta associação, mas a maioria dos diagnósticos de um HPV positivo vai resolver e está tudo bem. Por si só. E só uma minoria. Só que como nós sabemos que grande parte dos cancros do colo do útero são provocados por HPV, então já agora deixa remover este fator de risco, não é? E temos que nos dar por felizes, ou seja, temos um cancro de um cancro associado a feminino e com uma grande probabilidade, porque nós temos cerca de 800 casos por ano, 370 e tal mortes por ano e portanto temos que nos dar por contentes que há uma maneira de fazer rastreio, é uma maneira de impedir e de não chegarmos a um cancro. Na maioria dos cancros nós não conseguimos quase impedi-los. Essa é uma mensagem-chave, é fazer o rastreio, é uma coisa de 5 minutos, fica feito. Mas o que é que achas quando há este diagnóstico? O que é que tu sentes que pesa mais em consulta? Que a mulher fica assim com, se calhar, mais dúvidas e mais... Eu acho que é o estigma social. É que foi tão associado, é quase como se associado a HPV se associa a promiscuidade, não é? Pois. Engraçado que basta só um, e porque é o que eu digo sempre, portanto, a probabilidade é... Provavelmente, eu digo sempre, olha, ainda bem que sabe, porque a sua amiga tem e não sabe. Exatamente, sim, e é bom saber, e eu acho que há um bocado esse estigma com todas as infecções sexualmente transmissíveis, quando basta estar com uma pessoa, basta haver um contacto, que na verdade existe a possibilidade e por isso é bom é fazer os rastreios e também evitar, às vezes este estigma é isso, isso tudo que a pessoa sente é mais projetar o próprio estigma do que a ideia de fora, não é? O medo, a culpa, não é? É uma projeção. E agora falando, porque na verdade nós já temos uma coisa que nos ajuda aqui muito, que é nós já temos vacina para prevenir a infecção pelo HPV, não é? Portanto, além disso, olhem que bem que sabe e a amiga não sabe, ainda mais temos uma vacina que nos pode ajudar futuramente a cada vez termos menos... E que já está integrada no plano
no Programa Nacional de Vacinação. Verdade, não é? E agora há pouco tempo até saiu que vamos vacinar as mulheres que não foram vacinadas até aos 26 anos, porque hoje em dia as mulheres vacinadas têm à volta de 32, 33 anos e os rapazes já têm 17 anos. E agora também se podem vacinar até aos 26 anos, vai ser faseado, mas acho que é um passo importante na vacinação em Portugal. E aqui em relação ainda à vacinação, quando uma pessoa tem o diagnóstico, deve ser, ou seja, há duas hipóteses, não é? Ou nunca fez a vacina e aí fará mais sentido, é óbvio, não é? Mas e quando já tem a vacina, deve repetir a vacinação? Como é que funciona? Ou seja, a vacinação pós-diagnóstico HPV, quando é que faz sentido? Eu acho que há uma ideia de que, como não estamos no Plano Nacional de Vacinação, então não devemos ser vacinadas. E isso é uma falsa ideia. Hoje em dia sabe-se que a vacina pode ajudar a que, como os serotipos são todos parecidos, que não haja reativação, que pode, e mesmo numa mulher que seja tratada de uma lesão, ajuda a diminuir a recidiva e, portanto, hoje em dia, aquelas mulheres que já não entram no Plano Nacional de Vacinação, mas que têm capacidade de ser vacinadas, devem ser vacinadas. E hoje em dia até se discute também vacinar o parceiro daquela mulher que detecta um HPV no cancro no colo do útero. E a vacinação no parceiro ou na parceira faz sentido? Ou seja, há um diagnóstico, faz sentido também vacinar? Faz sentido, assim, eu acho que o grande objetivo do rastreio é quando nós tivermos, e nós em Portugal somos um país que aderimos à vacinação, ainda bem, quando nós tivermos, a vacinação só vai fazer sentido se for uma vacinação universal e nós tivermos grande parte da população vacinada que impede a progressão do HPV. Não é? Acabas por reduzir o risco, não é? Porque tens menos, é um bocadinho como todas as outras vacinas. O que é que sentes que em Portugal ainda faz falta nesta área de HPV? Se calhar quebrar o tabu era o meu primeiro passo. Se calhar não é? estas conversas ajudam a falar um bocadinho. Acho que quando há alguma figura pública que fala que tem HPV, surge novamente na população esta discussão, e eu acho que a literacia para a saúde é muito importante, porque criam-se mitos à volta de mitos e que persistem anos, não é? Sim, eu acho que ainda hoje é isso, eu noto muito em consulta, mas às vezes mesmo quando vejo, ou seja, é que a parte de se falar sobre isso também tem o reverso da moeda, não é? Que é, no outro dia até vi um vídeo, mas que era muito alarmista, não é? Tipo, tive um diagnóstico de HPV pois, e agora? Claro. E na verdade é isto é uma coisa normal, comum, e que ainda bem que a pessoa fez o rastreio, apercebeu-se e faz uma vigilância. Mas se calhar também é o rastreio. O rastreio é muito importante. Eu acho que nós devemos promover o rastreio, e hoje em dia também há a possibilidade de autocolheita do HPV. Cá em Portugal já se faz? Cá em Portugal já há alguns locais a fazer, nomeadamente Coimbra, penso eu, a fazer. É engraçado que as mulheres, há um estudo agora que vai sair e que vai sair num congresso virado para a medicina geral e familiar, em que mostra que as mulheres também não aderem muito à autocolheita. Portanto, são mulheres que não vão ao rastreio e depois também não aderem à autocolheita. Eu acho que é importante nós incentivarmos. E se calhar é isso, mas se calhar até vem um bocadinho deste medo do HPV e da pessoa, às vezes há um bocado este fenómeno de não, que prefiro não saber, não é? Mas aqui, sendo uma coisa que é bom vigiarmos, é bom fazer o rastreio, lá está, é uma coisa simples, mas acima de tudo não haver aquele pânico, porque isso é que eu noto, às vezes quando eu ligo, tento dizer, olha, o HPV veio positivo. Há ali um momento e depois às vezes quando digo, mas olha, não há nada a fazer, agora esperamos um ano e vemos como é que está daqui a um ano. Mas elas vão a correr procurar ajuda. E a pessoa fica tipo, como assim? Então disse que eu tinha HPV e agora está-me a dizer para esperar um ano. Mas é importante perceber isto de, sim, mas é porque na maioria das vezes isto vai resolver, ou seja... Mas a maior parte das mulheres vão à consulta com o diagnóstico de HPV, não ouvem nada do que eu digo, eu faço um desenho. Tu disseste HPV e tipo ficou silêncio, sim, não é? E então eu faço um desenho porque acho que explico, e o que explico vou escrevendo, porque acho que depois é mais fácil, depois do choque, a mulher chegar e acabar por ler aquilo que eu escrevi e ir... deixar um bocadinho a consulta aberta se tiver perguntas para fazer, ou então poder voltar e poder fazer as perguntas depois de ter amadurecido a ideia. Eu agora às vezes até quando estou a fazer a citologia ou quando estou a fazer a colheita digo, olha, o que eu estou aqui a fazer é pesquisar um vírus, mas se isto vier positivo não quer dizer que tenho cancro, aviso logo, porque assim a pessoa ainda não tem e tem tempo de processar e perceber, ok, então se me ligarem até que isto é positivo não quer dizer nada, só quer dizer que tem o vírus e que temos de ir vigiando, e isso é importante porque na maioria das vezes, isso eu acho que hoje em dia com o rastreio bem implementado já apanhamos estas... Eu sei, mas depois do rastreio, que estavas-me a dizer o que é que falta também em Portugal, é nós termos um SNS consistente que consiga depois responder a estas mulheres
dos cuidados primários que têm HPV positivo para dar resposta. Porque neste momento também a resposta aqui a nível de Lisboa é mais escassa, e as mulheres ficam em pânico durante muito tempo até ter umas respostas e ter a se sentar com o ginecologista e perceber efetivamente o que tinham. E está ali com mais dúvidas, mais olha, vai ser chamada e não sabe quando é que vai ser chamada. Agora, virando aqui um bocadinho mais para a obstetrícia, quando a mãe tem um HPV positivo, tem de se preocupar, por exemplo, no momento do parto, ou descobre um HPV. Há aqui duas dúvidas, se calhar. A primeira é, a pessoa tem um HPV e vai ter um parto. Sim, e quer engravidar. Por exemplo. Tem algum problema? Deve adiar, deve esperar ou pode engravidar? Eu acho que depende do tipo de HPV, porque imagina, se nós tivermos um HPV 16, provavelmente temos que fazer a colposcopia de alto risco, e que é o que tem mais potencial oncogénico e, portanto, mais risco de evoluir. Nós temos que fazer uma colposcopia e percebermos até que ponto a lesão está ou como as coisas estão, para poder dizer à mulher está apta para poder engravidar. Está tudo bem, não vai ter de ser operada. Porque pode precisar de fazer biópsias, de eventualmente de fazer tratamento, e portanto não vai estar neste contexto, porque depois, se precisar de fazer tratamento já grávida, não consegue fazê-lo. No caso de... E pode transmitir ao bebê depois no... A transmissão para o bebê é raríssima. Portanto, pode haver uma papilomatose de orofaringe transmitida pela boca, mas é muito rara. Portanto, um HPV positivo não implica alterarmos o tipo de parto ou a conduta obstétrica. Na verdade é isso, na maioria das vezes. Agora estamos aqui a conversar e percebe-se que realmente o HPV é bem mais inocente do que aquilo que as pessoas imaginam. Sim, é verdade. Se nós tivermos HPV e tivermos feito tratamentos, porque às vezes há conizações, que é tirar um cone, tirar uma parte do colo, e efetivamente estamos a reduzir um bocadinho o colo e podemos aumentar em riscos obstétricos, risco de parto pré-termo ou de incompetência daquele colo. Isso é, na obstetrícia, é assim o mais preocupante. Mas efetivamente temos que experimentar para perceber se isso se traduz nisso em termos de uma gravidez, a reprodução do tratamento do HPV. E agora tens mais, ou seja, os homens que vão à consulta ou que acompanham, sentes que também têm mais preocupação e que estão preocupados e ficam com medo, ou é um assunto mais... Não acho. Não é tema. Não acho. Eu acho que só agora é que as mulheres estão a acordar um bocadinho para o HPV e a amenizar um bocadinho a culpa e o estigma. Eu acho que na parte masculina isso é muito pouco ainda falado. Só que eu acho que isso às vezes contribui para o problema, que é como é um tema que só as mulheres é que estão a falar, não é? Claro. Depois, claro que há este estigma, porque às vezes é isso. A mulher até já sabe que mas isso é uma infecção comum, mas só ter de explicar, fica ali meio tipo, agora tenho de explicar, e esta pessoa, este homem não percebe nada. Não, é que a ideia como provoca o cancro do colo do útero é que é uma infecção da mulher. Exatamente. E eu digo sempre que o HPV é democrático, não escolhe géneros, portanto é em todos. Claro que nós temos mais repercussão, mas basicamente o homem acaba por ser o veículo de transmissão. E é importante relembrar isto, não é? Que pode dar lesões em vários sítios e que daí estar atento é isso, se há verrugas, se há condilomas, se há várias coisas, mas acima de tudo fazer o rastreio, ou seja, a vacinação, cumprir o Programa Nacional de Vacinação e fazer os rastreios já são aqui meio caminho andado para isto estar bem resolvendo e mais controlado. O que é que gostavas que toda a gente que ouvisse este episódio se lembrasse daqui, que nunca mais fosse tema de consulta, sabes? Que ficou Olha, aqui. Acho que é isso, acho que é um bocadinho diminuir o estigma, a culpa. Eu acho que o importante também é nós termos um médico que nos ajude a explicar as coisas, que diga 80% de nós temos, você sabe, a amiga não sabe, boa, amenizar aqui a conversa, para depois diminuir um bocadinho a culpa e a mulher também se sentir à vontade que eu acho que até as mulheres entre amigas não dizem eu tenho HPV, portanto há um estigma que até entre amigas e familiares isto não é falado. Sim, e acho que é o preconceito, eu acho que acho que é a mensagem mais importante. E depois, essencialmente, não se esquecer de manter o rastreio, de manter a consulta, quer no médico de família, quer no ginecologista, para haver pelo menos uma taxa de detecção precoce. Uma das coisas é também pensar um bocadinho nos fatores individuais, porque às vezes pensam, mas o que é que eu posso fazer? Pois, mas às vezes é pouco, não é? Às vezes é pouco, não é? Claro que se pode vacinar se eventualmente não for vacinada, uma das coisas é o tabaco. O HPV adora tabaco, diz, mas eu só fumo 2 e eu sei lá se esse HPV só gosta desses 2. Portanto, ajuda a persistir. Portanto, e mudarmos aqui um bocadinho o estilo de vida pode ajudar aqui um HPV
HPV, que é altamente frequente, a nossa capacidade imunitária o elimine, e o tabaco ajuda a que ele persista. Isso é super importante, porque no fundo todos os vírus, aliás todos os micro-organismos aproveitam um sistema imunitário um bocadinho mais fraco para crescerem, não é? E portanto tudo o que pudermos fazer para termos um sistema imunitário competente e que funciona, a parte do sono, evitar o tabaco, o álcool, tudo isto vai ajudar a que o nosso corpo saiba lidar com a infecção melhor, claro. Não é? Irina, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Marida. Já não há espaço para tabu e realmente é isso, fazer o rastreio, fazer a vacinação e depois fazer tudo aquilo que nos faz sentir bem e saudáveis, que também é importante, não é? Este episódio lembra-nos que o HPV faz parte da realidade de muitas pessoas e que com informação, prevenção e acompanhamento pode ser encarado com muito mais tranquilidade. Falar sobre HPV é falar sobre cuidado, responsabilidade e literacia em saúde. Obrigada à Irina Ramil por nos ajudares a trazer clareza a um tema que ainda precisa de mais conversa. Aproveito também para aconselhar a página, não é? A Ginecologista da Melhor Amiga, onde também vais debatendo muitos destes temas e falas muito sobre isto, que vale a pena seguir. Este é o Top of Mind, o podcast onde a saúde tem a palavra. Obrigada.